Fala galera, boa noite. Vamos lá, de volta aí. 2023, primeiro vídeo aí do ano. Primeira análise aí que a gente vai fazer. Hoje 9/1, segunda-feira. Diazinho que pra mim não foi um dia tão fácil. Acabei vacilando aí em alguns pontos, mas faz parte. E importante que a gente ainda está começando a semana, respeitar o gerenciamento de risco, e focar aí para fechar a semana positivo, beleza? Então vamos lá. Primeiro aí comentar rapidinho sobre o Ibov. Fiz um estudo aqui do gráfico, né? A gente consegue ver o Ibov pelo gráfico diário, ó. A gente vê que ele está dentro de um canalzinho aí de baixa, ó. Alguns toques aí nas regiões aí, tanto da linha de retorno quanto da LTB. Então a gente vê aí, pelo menos, ó, a gente consegue ver um, dois, três toques na LTB e um, dois, três, quatro toques ou mais aí na linha de retorno, beleza? Então, formalizando aí um canalzinho mais amplo, né? Mas é um canal de baixa entre regiões importantes, porque a gente tem aqui, ó, uma região de resistência, depois eu vou tirar o zoom aí, a gente vai conseguir ver, e uma região de suporte aí relevante. Beleza? O que acontece, pessoal? Aqui, ó, a gente consegue ver que o Ibov ele já formalizou, ó, um fundo mais alto que o fundo anterior. Esse fundo aqui, ó, formalizado por esse candle aqui, a gente teve aqui um fundo mais alto do que esse aqui, ó. Beleza? Por quê? A gente teve dois fechamentos acima dessa mínima e desse fechamento aqui, e dois fechamentos posterior, né? E dois fechamentos acima também anterior, formalizando aí um fundo. E aqui é a mesma coisa, a gente teve dois fechamentos aí acima e dois fechamentos acima anterior e posterior a esse fundinho aqui que foi formado, beleza? Nessa região de suporte. Então, a gente já tem aqui fundos ascendentes, só que a gente ainda não tem topos ascendentes, né? Porque olha só, a gente tem esse topinho aqui desse candle e aqui a gente ainda não teve um topo mais alto, ó, do que essa região. Então por isso que essa setinha vermelha que eu marquei, essa setinha vermelha aqui, ó, marca uma região bem importante aí para o Ibov, porque se ele conseguir ter um fechamento acima dessa região aqui e dessa máxima desse dia aqui, que foi o último dia aí do ano de 2022, a gente vai ter aí a ativação de um pivô de alta. Esse pivô aqui, ó. E aí, superando essa máxima aqui, a gente tem a ativação de um pivô, abrindo espaço para buscar novos alvos aí para cima. A princípio, o que a gente tem aqui pelo gráfico diário, tá? A gente tem retração de 61,8, ó, desse movimento aqui, ó, máxima com mínima, que é basicamente aí, né, o canal aí de baixo. Então, se superar essa LTB aqui junto com a média de 50 e 200, então a gente tem uma forte resistência aqui. Superando e tendo um fechamento acima dessa máxima, a gente ativa o pivô e pode abrir espaço para buscar aqui os 113.500, mais ou menos 113.400. Seria aí região de retração. A gente vê que teve também alguns toques aí nessa região, ó. Então uma zona de pressão aí, uma regiãozinha de briga, onde teve algumas rejeições aí anteriormente. Então pode ser aí um alvo caso o mercado venha para cima. Se ele entregar, né, movimentos de queda no decorrer da semana e fizer isso daqui, ó, perder novamente essas médias de 9 e de 21, essas duas médias aqui, ó, a 9 verde e a 21 azul, aí ele pode, quem sabe, vir testar novamente essa região aqui de fundo, ó. E aí, se perder essa região, aí ele pode dar sequência à movimentação aí, né, dentro desse canal e vir testar novamente aí essa região de suporte aqui embaixo, beleza? Basicamente esse que é o cenário. Se a gente tirar o zoom, ó, a gente vê que aqui a gente tem uma região de resistência e aqui a gente tem uma regiãozinha, ó, uma zona de pressão, região de suporte. Eu tinha destacado aí, comentado nos vídeos do ano passado, ó, vários toques aí nessa região, tanto
como resistência, tanto como suporte, ó. Então, formalizando aí uma zona de pressão nessa região e aqui em cima também, ó. A gente vê aí que o mercado tentou superar essa região aí em vários momentos e não conseguiu, beleza? Basicamente, esse é o cenário que a gente tem aí do nosso Ibov. Vamos ver o semanal rapidinho aí, ó. O semanal tá totalmente enroscado, pessoal. Muitas médias, ó, a maioria aí flat, então um cenário bem complexo aí. Uma primeira semana do ano que demonstrou força, ó, deixou aí um martelo aí bem grande em cima aí dessa média de 200. Então a gente tem barreiras também para baixo aí no gráfico semanal e também para cima, beleza? Então esse é o cenário aí, pessoal, que a gente tem do Ibov, beleza? Vamos ter em mente aí essa região aqui dos 110 e 800, 111, regiãozinha aí onde a gente pode ter ativação do pivô, a gente tem médias aqui acima, LTB, então regiãozinha complicada por enquanto, beleza? Índice futuro. Hoje, ó, a gente tinha o mercado aí trabalhando em topos e fundos ascendentes, né? Uma região aí importante, ó, uma fronteira de gap. Então já tinha essa região mapeada, uma LTAzinha aí cortando por baixo. O mercado abriu em gap de baixa em cima da média de 21, ó, 200 lá do Intra 5 e segurou, conseguiu segurar aí nessa região. Entregou um movimento de alta aí, mas num cenário bem conturbado, né? Deu alguns movimentos interessantes aí no intraday, mas eu achei o mercado um pouco chatinho hoje, por conta dessa região que ele tava, né? E o Ibov também, ó, em cima de uma média de 200. Então eu fico meio com o pé atrás de pegar compra com duas médias importantes, uma LTB, enfim. Essa região aqui era uma região que eu já imaginava que o mercado poderia dar uma segurada. Então, a princípio, eu evitei compras aí no início do dia, mesmo com o mercado segurando aqui nessa 21. Tentei aguardar aí a formação de uma possível bandeirinha aqui, ó, de baixa, para o quê? Para depois ele rompendo essa 21, né, a 200 lá do Intra 5 para baixo, abrir espaço aí para queda, mas não foi o que ele fez no dia de hoje, beleza? Então tinha essa região aqui de resistência, essa fronteira de gap aqui, que vem lá de trás, ó, também as máximas aí dos últimos dias, né, da sexta-feira, segurou também. E hoje deu uma segurada também nessa região, inclusive deu uma vendinha interessante aqui que eu acabei perdendo. Beleza? Vamos para o Intra 5, ó, que a gente teve aí no Intra 5. Início do dia, ó, um gap bem amplo aí, né, devido a toda essa instabilidade aí no cenário interno que a gente tem, mas abriu em cima da média de 200, ó, e deixou um candle aí demonstrando bastante força e pressão de compra, ó. Quase 650 pontos aí de amplitude desse candle. Fica difícil, né, já pegar aí uma compra aqui, a não ser filtrando pelo Intra 2 lá, eu normalmente aguardo, a não ser que seja um cenário muito, muito, muito favorável. Aqui a gente até tinha também uma regiãozinha, ó, se a gente pegar aqui, essa região aqui, a gente vê que também era uma zona de pressão aí do índice, beleza? Então aqui a gente tinha também uma regiãozinha que ele inclusive segurou, né? Ultrapassou, mas deixou pavio aí nessa região. E depois, ó, que ele deixou essa forte rejeição aqui na 200 e nessa zona de pressão aí, ó, entregou um movimento de alta e até as médias interessante até. Tinha VWAP aqui do dia anterior também, que poderia dar uma segurada. Eu aguardei ele fazer esse movimento. E aí aqui, ó, a gente poderia ter a primeira venda aí do dia. Por quê? Esse candle aqui demonstrou aí pressão de venda depois dessa correção. E se a gente pegar uma retração aqui, ó, um Fibogap, seria a retração de Fibo desse gap de hoje, a gente vê que estava no 61.8, junto com várias médias, ó, 9, 50, apesar de não estarem alinhadas, e 21. Então, tinha sim contexto para uma entrada aqui na venda, ó. Inclusive ele até andou, veio buscar bem próximo aqui da média de 200, ó, chegou a pagar aí 350 pontos para um stop aí de 190, um stop mais técnico aqui em cima, né? Seria mais ou menos 230. Eu não peguei porque ainda não estava muito no início ainda do dia, não tinha
abertura aí das ações, cenário ainda um pouco complexo. Esse, apesar de ter deixado aqui um gatilho, mas não foi um gatilho tão convicto. E também aqui a gente tinha, ó, se eu colocasse o stop mais protegido aqui, 230 pontos, para um alvo aí a princípio de 470. Então, e depois a média de 200 foi subindo, né? Então acabou ficando um pouco mais apertado. Mas tinha sim contexto para uma entrada aqui. Depois ele fez o segundo teste aqui na 200, pessoal. E aí, ó, novamente trabalhando com Fibo, máxima com mínima, ó. Agora eu vou tirar o Fibogap aqui. A gente vê que ele segurou próximo aí de 50% junto com a média de 200. E aí deixou esse candle aqui de força, né, compradora, demonstrando aí que o mercado talvez não ia querer entregar esse movimento de queda aí da forma como a gente estava imaginando. Segurar nas médias, deixar uma bandeirinha e entregar aí queda rompendo essa 200. E aí, superando essa máxima aqui, ó, quem pegou uma compra, eu não me senti muito confortável porque tinha aqui as médias muito emboladas, né? Então, e também stop muito longo. Mas quem pegou uma compra aqui, stop na mínima, conseguiu conduzir aí, pelo menos se proteger, né? Fazer parcial, enfim. Só que o stop aqui, ó, 415 pontos, né? Chegou a bater aí 520. Então, pelo menos 1 para 1 aí ele deixou. E aí aqui a gente teve a melhor oportunidade aí do dia, talvez. Junto com esse movimento aqui, que pelo Intra 2 a gente vai conseguir ver aí que foi interessante, ó, aqui o mercado deixou uma forte rejeição em uma LTB que foi perdida, ó, essa LTB aqui, em azul e rosa aqui que foi perdida, perdeu a LTB, veio fazer o reteste, junto com região de resistência, né, a região daquela fronteira de gap lá, que é essa região cinza com vermelho aqui, e deixou uma forte rejeição aí, ó, uma shooting star com volume, ó, um volume bem bacana aí, volume alto, demonstrando aí forte rejeição nessa região. E aí, perdendo a mínima desse candle, a gente poderia ter aí uma entrada na venda com stop aqui na máxima. Era um stop também um pouco mais longo, mas tinha bastante espaço aí até o alvo, que seria aqui na média de 200, ó. E ele foi lá cravar o alvo, né? A gente vê aqui que foi praticamente encostou aí na 200, né, pessoal? Aí eu sempre, é o que eu sempre falo, né? Vai deixar a ordem totalmente aí em cima da 200, deixa um pouquinho acima. Que a gente sabe que às vezes, por poucos pontos, ó, aqui também foi a mesma coisa. Por poucos pontos aí, você vai deixar de cravar um alvo aí. E aí depois do trade volta de stop, ainda mais num cenário um pouco mais complexo, beleza? E aí aqui, ó, nesse trade ele pagou aí 600 pontos, beleza? Para um stop de 350. Então, 2 para 1 aí, mais ou menos. Foi a melhor oportunidade aí, até então, que eu vi no índice, mas eu acabei ficando de fora. Aí depois o mercado ficou enroscado, ó, região de trap zone, muita rejeição na média de 200, olha quantas vezes ele segurou aqui. E aí, nesse momento aqui, ele entregou um movimento de alta aí, mais convicto. Deu essa puxada forte aqui, nesse candle. E aí pelo Intra 2, ó, se a gente pegar o Intra 2 aqui, a gente consegue ver que... Deixa eu voltar aqui, aproximar. Se a gente pegar aqui no Intra 2, ó, esse candle aqui, partindo das médias, ó, médias alinhadas, rompendo a média de 200, aqui a gente poderia, quem costuma fazer filtragem aí pelo Intra 2, conseguiu ver nesse candle aqui uma oportunidade de entrada, porque pelo Intra 5, depois que aquele candle se formou, ficou um pouco mais complicado, né? Entrada aqui na superação da máxima, stop na mínima, e alvo nessa região aqui em cima, ó, que era já uma região aí de resistência. Foi inclusive onde ele segurou aí, tinha um espaço bacana aí, ó, que a gente tinha um stop de 218 para um alvo aí de entre 480 a 600 pontos aí, então risco-retorno também bem favorável. Beleza? Então essa daqui também foi uma oportunidade bacana aí, junto com a rejeição lá que a gente viu no Intra 5. Só que pelo Intra 5 aqui, pessoal, a gente fica um pouco mais difícil, né, a não ser que você filtre pelo Intra 2 e pegue esse candle aqui em andamento, mas aqui, ó, já fica difícil, por quê? 539 pontos em cima de uma região aí que a gente já viu que o mercado testou várias vezes, ó, e rejeitou.
Eu não vou pegar uma entrada dessa com stop longo para um alvo que potencialmente poderia ser muito curto. Inclusive, ele deixou uma rejeição. É melhor aguardar uma correção e um pré-rompimento, que foi o que ele fez aqui, beleza? Faz aí, né? Testa a região, faz um pré-rompimento e depois vai embora. Aí sim a gente consegue ter um cenário um pouco mais interessante. Só que como ele deixou esse candle aqui com um volume muito alto, ó, essa rejeição aqui, eu acabei não entrando também nessa superação dessa máxima aqui, ou até mesmo dessa máxima aqui, que talvez teria sido mais interessante, para pegar esse rompimento aqui para cima, tá? E aí quando eu fui tentar pegar aqui, ó, que foi tipo um power breakout aí nessa média de 21, ó, que estava ascendente, eu acabei tomando stop porque ele segurou bem, rejeitou aqui, ó, uma vez. E aí aqui ele já começou a demonstrar a rejeição. Eu tentei filtrar pelo Intra 2, o stop estava bem curtinho, mas acabei não conseguindo conduzir a operação aí. A minha expectativa era o quê? Ele superar essa máxima aqui, pegar o stop aí dos vendidos e engatar mais uma pernada aí de alta. Mas o mercado não teve força para fazer isso e acabou entregando movimento de queda. Deixou aqui tipo um topinho duplo, né? Nessa região aqui, ó. E entregou queda. Beleza? E aí aqui, ó, mais que já estava mais pro final do dia, né? Perdeu as médias aí, voltou a trabalhar aqui em região de trap zone e terminou o dia aí em cima da 200 junto com 21, então um cenário enroscado aí para o dia de amanhã, beleza? Então, basicamente foi isso que tivemos aí no nosso mini índice. Tranquilo? Agora, ó, para amanhã, eu até vou ajustar aqui, ó, a gente tem essa LTB, essa LTA aqui, ó. Tem que tirar isso aqui. E aí se a gente pegar aqui, ó, a gente vê que teve vários toques aí. Nessa LTA, tem essa zona de pressão aqui, ó, que foi onde o mercado segurou hoje. Teve vários toques aí também nessa região, ó. E isso daqui eu vou tirar porque já foi rompido, então a gente pega aqui, ó, agora. Então, agora eu pego essa máxima aqui desse topinho duplo, ó, que foi formado hoje. Beleza? E esse é o cenário aí que a gente tem para o dia de amanhã. O mercado vier para queda, a gente pode tentar puxar retração, caso ele confirme aí perder essa LTA. Retração dessa última pernada aí, dessa mínima com essa máxima. Se ele vier para cima, a gente pode espelhar aí, talvez... Aqui ele está meio que numa lateralidade, né? A gente consegue ver que o mercado está num caixote aí, pelo menos nesses últimos dias, 2 dias aí, ó. Tá dentro desse caixotinho aí. Então, aguardar aí um rompimento ou para cima ou para baixo, com convicção aí, ou perder essa LTA aqui com convicção aí, tendo espaço e um stop bacana aí para vir buscar essa região aqui a princípio, ó, a gente pode trabalhar aí também na venda, beleza? Então é isso, vamos para o dolinha. Dolinha, ó, gráfico diário segue muito enroscado, né, do dólar. Vou até tirar isso daqui. Vamos ver uma retração aqui, ó, do dólar. Máxima com mínima. Tá em cima aí da retração de 61.8. Chegou a perder aí na sexta-feira. Vou abrir hoje em gap de alta. Tá numa regiãozinha importante aí. Entre 60, ó. Abriu em gap de alta, testou média de 21. Um cenário bem parecido aí com o índice, mas o dólar até que entregou movimentos mais interessantes hoje, né? Se a gente olhar pelo Intra 5, ó, a gente consegue ver que ele abriu em gap de baixo, fez uma correção aqui, ó. A gente já teve um gatilho interessante aí. Um gatilho interessante aí na compra. Beleza? E aí aqui, pessoal, a gente teve um gatilho já interessante. Eu até cogitei pegar uma comprinha aqui no dólar, mas como eu tô operando muito pouco dólar e eu tava mais focado no índice, eu acabei não pegando essa compra aqui. Mas hoje o dólar foi melhor do que o índice, ó. Aqui também a gente teve outra compra, com possibilidade de alvo aí na 200 e ambas entregando aí muitos pontos aí e movimentos bem direcionais e tranquilos, né? A gente vê que essa entrada aqui, por exemplo, ó, stop aqui na mínima, não passou calor, né? Foi reto aí buscar ver o up, ó, do dia anterior, sentiu nessa região
entregou uma correção, segurou na média de 21, média de 9, ó, realinhamento, superando essa máxima, foi lá buscar a média de 200, beleza? Então, duas entradinhas na compra aí bem interessantes no dólar no início do dia, que pagaram muito bem. Então, quem operou dólar aí provavelmente conseguiu ter resultados melhores do que no índice, que eu achei o índice mais truncado hoje. O dólar foi mais, pelo menos no início do dia aí, entregou movimentos melhores. Beleza? Apesar desse forte movimento de queda aqui, ó, no início do dia, mas a gente tinha aqui se a gente pegar aqui, ó, também retração, né, desse movimento, a gente tem confluências, ó, segurou na média de 9, retração de meia 1.8, então demonstrou aí, tinha confluência aqui nessa região para uma entrada aí na compra, e com espaço, né, até 200, enfim, espaço para alvos aí até ver o do dia anterior, então movimentos mais limpos aí no dólar do que no índice. Depois ficou enroscado aqui, ó, nessa região aqui de retração e ficou brigando aqui no meio das médias, né? Esse cenário aqui é complicado de operar, deixou uma forte rejeição aqui na média de 200, ó. Aí aqui eu já não vejo cenário muito interessante para continuidade aí na compra, apesar dele ter continuado aí o movimento, ó. Mas já tinha uma 200 logo na cara aqui, fica complicado. E aí aqui, ó, depois que ele alinhou essas médias para queda, perdeu aí todas as médias, né? Deixou pivô de baixa, ó, e também um gatilho interessante aí na venda. Aí, ó, pivôzinho de baixa, deixou um gatilho interessante aqui na venda, apesar do stop estar um pouquinho salgado, mas estava protegido aí, tinha contexto aqui também para pegar aí um movimento, pelo menos para buscar aí a mínima do dia. Foi onde ele basicamente segurou aí no dia de hoje, e aqui a gente tinha um stop, ó, de 13 pontos mais ou menos, chegou a pagar aí 27, então um risco-retorno bem favorável. A gente consegue ver aqui no dólar, ó, a formação tipo de um triângulo, né? Se a gente pegar aqui, ó, o movimento do dia de hoje, deixa eu ajustar aqui. Aí isso aqui já é toque, né, pessoal? Deixa eu colocar aqui, que aí fica mais fácil de puxar por esse aqui. Aí, ó, a gente tem aqui tipo um triângulo, ó. Tem essa fronteira aqui, meio que uma fronteirinha de gap aí, né? Então, o dolinha formou aí no dia de hoje um triângulozinho bacana aí pro dia de amanhã. Vamos ver se ele vai querer romper para cima essa LTB ou se ele vai perder esse suporte para baixo e querer vir fechar, né, esse gap aí aqui embaixo, beleza? Tirando o zoom aí, ó, a gente consegue... Vou tirar essa retração aqui, retração macro. A gente já viu aí que o dólar já até chegou a perder essa retração de 1.8, segurou aí nessa região. Então, vamos ver no dia de amanhã como que o dólar vai se comportar, beleza? Então, é isso aí que tivemos no dia de hoje. Seguir firme aí para recuperar essa semana aí. Pelo menos eu comecei no stop. Mas buscar aí bons resultados, foco, para conseguir bons trades aí no decorrer aí da semana. Ainda tem muitos dias aí. E só manter aí o foco, a concentração, estudar que a gente consegue reverter aí esse stopzinho de hoje, beleza? Isso aí, vamos que vamos, bons estudos, boa segunda, bom fim de segunda aí para todos. Abraço.